Mais um Artefato ao vivo. Boa noite para você aí de casa. Boa noite, Will. Boa noite, Ju. Boa noite para quem assiste a gente mais uma quarta-feira à noite aqui na TV Unesp. Mais uma quarta e hoje a gente vai discutir um tema super sério, né, Ju? Pois é, seríssimo. De acordo com o último censo demográfico realizado em 2010 aqui no Brasil, cerca de 50% da população é negra ou parda e quase 47% se considera branca. Mas mesmo sendo a maioria no país, os negros ainda enfrentam no dia a dia a herança de séculos de preconceito da nossa história. E é um ranço que não atinge pouca gente não, viu? São quase 100 milhões de pessoas que todo dia estão sujeitas a situações de discriminação por causa da cor da pele. Para refletir sobre esse problema social, amanhã, dia 20 de novembro, é celebrado no país inteiro o Dia da Consciência Negra e por isso a gente aqui no Artefato aproveita essa data para falar sobre discriminação e identidade racial. Bom, e para falar sobre este tema, que inclusive deveria estar mais presente nos meios de comunicação, nós recebemos aqui o professor doutor em Comunicação e Cultura, o Juarez Xavier, que faz parte de grupos de pesquisa que estudam racismo e a comunidade afrodescendente. Bom, vamos começar então, Ju? Vamos lá. Bom, vamos lá que o Juarez já está aqui aguardando a gente. Como a gente já falou no comecinho do programa, o tema é sério, é de extrema importância a gente discutir isso aqui no Artefato. Então, Juarez, só posso agradecer você, a sua presença aqui com a gente, sua primeira vinda aqui ao Artefato e justamente ainda para discutir um assunto como esse que a gente faz questão de colocar na roda. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, gosto do Artefato, assisto, Oba. então é uma honra. Oba, mais um fã. Obrigada, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Bom, e para você aí de casa, você sabe, né? Pode participar da entrevista também. Se tiver alguma pergunta ou comentário, compartilhe com a gente. É só enviar sua mensagem usando as redes sociais da TV Unesp. O endereço da nossa página no Facebook é o www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. Então, é só comentar lá usando a hashtag Artefato. Bom, para a gente entrar de sola já nesse assunto de identidade racial, de discriminação, vamos começar falando de um assunto, acho que é o assunto mais recente que a gente vai tratar hoje, né? Que envolve um ícone da televisão brasileira, o Silvio Santos. Há mais ou menos umas 2 semanas, durante o Teleton no SBT, ele entrevistava uma das atrizes da novela Chiquititas, lá do SBT mesmo, a Júlia Oliver, né? E ele fez um comentário, gente, que é difícil até de ouvir, né? Não vamos nem adiantar muito, vou chamar o vídeo, pessoal, pode rodar, vamos ver o que o Silvio Santos falou em rede nacional. Você vai ser o quê? Ou eu vou ser ator ou eu vou fazer uma faculdade de cinema. E você? Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? Assim? Como o pessoal, aproveitando até um meme da internet, né? Silvio Santos, não tem como... Ajuda a gente a te ajudar. Não tem como te defender depois de um comentário como esse. E acho que é mais chocante ainda, pelo menos pra mim, não dá pra ficar indiferente com esse comentário dele, principalmente porque ainda é para uma criança, né? Acho que talvez não tenha toda ainda a formação completa para poder passar por uma situação como essa, para poder responder à altura a um caso como esse. Então, assim, para a gente começar a discutir isso, Juarez, eu queria saber, assim, essa é uma manifestação dessa do Silvio Santos, que é um ícone que acabou falando isso com uma naturalidade impressionante. Acho que isso ajuda a gente a escancarar um pouquinho como que o preconceito ele realmente está arraigado na nossa sociedade, né? Sim, é a questão do cabelo que é fundamental. Cara, o cabelo acaba sendo estratégico. Se a gente pega um pouco na história, lembra que um movimento de identidade étnico-racial importante foram os Black Panthers, né? E a ideia era do Black Power. O cabelo acaba sendo um elemento importante de identidade. E o Silvio Santos fazer isso em rede nacional beira a possibilidade da insanidade criminosa. Né? Sim, é da responsabilidade muito quase, grande. Né? E há um fator importante que tem sido discutido com bastante ênfase no movimento negro contemporâneo. Essa ideia do racismo de entretenimento, do racismo light, do racismo que se expressa nas brincadeiras, no cotidiano, no dia a dia, nas piadas. Né? O problema é que ele tem uma força destrutiva muito grande da identidade, em especial para crianças. Né? Todas as crianças passaram por essa fase. A fase do cabelo é estratégica. Eu tenho uma filha chamada Boladi, passou por essa fase. Eu passei, minha mulher passou, todo mundo passou. Então, essa ação do Silvio Santos acaba sendo bastante responsável. Mesmo porque o impacto disso nas crianças que estão assistindo é terrível, é devastador. Né? Eu acho que é só a prova de quanto isso está inerente mesmo à sociedade, quanto as pessoas ainda são racistas e muitas vezes não
não percebem, Sim. né, ali no dia a dia, né? Manifesta isso de forma quase que de brincadeira, né? Sim. Mas tem um fator importante nisso. Às vezes, quando você trabalha com esse tipo de construção, a partir de entretenimento, de piadas, ele cala mais fundo do que aqueles dados que você poderia imaginar mais sérios, né? Ou se você estivesse trabalhando do ponto de vista de um dado estatístico, de pesquisa, Sim. você absorve de uma forma mais tranquila. No entretenimento, ele tem um pouco essa função. Ele desarma o espírito para você receber uma determinada informação. Sim. Numa situação como essa, acaba sendo muito mais sério. Porque hoje, se você tem ou um dado ou informação de uma pesquisa que a pessoa apresenta, ó, não gosto de preto por isso, aquilo, a tendência é você reagir rapidamente a isso. Numa situação dessa, não, vira piada. Sim. Aí Muita gente, inclusive, viu o vídeo e mesmo nas redes sociais comentava que não achava que ele não tinha falado nada demais, né? Sem dúvida. Mais sério é isso, é a naturalização do Exato. preconceito, né? Se ele causa espanto, se ele provoca reação, é interessante, porque aí você cria uma polêmica, um debate. Mas se ele se naturaliza, e talvez esse seja o aspecto mais negativo desse tipo de comportamento dos meios de comunicação. Ele naturaliza a diferença, ele naturaliza a discriminação, ele naturaliza o outro. E para piorar um pouco mais ainda, cria aquele monte de padrão de beleza, de estereótipos, né? Então, Sim, só o piora. que o movimento negro tem apontado, e as pesquisas mostram nesse sentido, é a desumanização do outro, né? Você acaba criando, é como se fosse um objeto animado que você faz dele o que você quer. É muito negativo isso. Joreza, agora falando um pouco sobre a representatividade do negro na mídia. É um assunto que, inclusive, a gente já abordou aqui outras vezes no Artefato, a gente sempre retoma por considerar muito importante. A gente sabe que os negros têm pouco espaço na mídia, principalmente na TV, nas telenovelas, a gente quase não vê protagonistas negros, né? Acho que lembra de cara Thaís Araújo, Lázaro Ramos, mas são Sharon poucos, Menezes, né? assim, mas é minoria mesmo, né? São poucos. E aí, agora em setembro, estreou na Rede Globo o seriado Sexo e as Negras, do Miguel Falabella, né? E aí o lançamento foi meio polêmico, principalmente por causa do título, já gerou um burburinho, né? E aí muitas pessoas tentaram uma censura prévia, e a gente até tá vendo algumas imagens, houve um protesto em frente à Rede Globo. Picharam a Globo, né? Globo racista. Globo racista, exatamente. Então, e aí depois o seriado foi ao ar, continua, ainda está ao ar, e a polêmica permanece também. Então eu queria saber a sua opinião. Se você acredita que esse seriado de TV, ele realmente representa, é uma boa forma de representar o negro na TV? A televisão não pode ser vista como um ente mítico, né? Assim, fora da realidade. Ela faz parte de uma realidade. O contexto na qual o programa é apresentado é muito negativo. Existe uma ideia já consagrada no subconsciente nacional de que a mulher negra é para trabalhar, a mulata é para namorar e a branca para casar. Então, num contexto como esse, é muito negativo você apresentar as mulheres negras dessa forma. Há uma realidade também muito interessante. A mulher negra hoje é o ser mais pobre na sociedade brasileira, do ponto de vista econômico, social, de menor nível de representação. Então, nesse cenário, um programa como esse, ele não está descolado dessa realidade, né? Ele acaba retroalimentando essa realidade. E que já traz isso no próprio nome do seriado, né? Exato. Né? E aí eu acho que está o fator de maior resistência do movimento negro, das mulheres negras em especial. É de ver uma representação que não corresponde a uma representação real, uma representação da realidade factual da mulher negra, que trabalha, que sustenta a família. Por exemplo, a mulher negra é a mulher que menos abandona os seus filhos, os dados estatísticos mostram isso. Então você tem uma realidade factual que não corresponde a uma realidade apresentada nos meios de comunicação. Então essa a sintonia, esse paradoxo que acaba criando uma resistência forte do movimento negro. Não é uma representação que corresponde àquilo que a mulher negra é na sociedade brasileira hoje. Sim, inclusive eu vou comentar aqui que tem 2 páginas no Facebook que falam muito sobre essa polêmica, né? Tem o Boicote Nacional, o programa Sexo e as Negras, da Rede Globo, que inclusive tem 30 mil curtidas, e agora, também foi criado há pouco tempo, o Eu Amo Sexo e as Negras, que tem mais de 3 mil curtidas ali, bem inferior. E agora eles estão tentando postar ali vários depoimentos de artistas, celebridades negras, falando bem do seriado. Da representação. Da representação. Eu até acho, assim, acho difícil, né, tomar um posicionamento ainda, mas eu concordo com tudo isso. Eu acho que é difícil o meio de comunicação fugir da realidade do jeito
que a gente tem visto. E eu acho que a gente tem um compromisso quanto emissora de TV, né? De combater o preconceito. Não adianta você só contribuir para potencializar um estereótipo que foi construído durante muitos anos, que tem se tentado combater, né? Então, eu acho que faltou ali a mão, né? Eu acho que errou a mão, assim. É lindo, tem as mulheres estão lindas, as negras lindas, assim. Eu acho que há uma valorização estética, pelo menos, né? Que eu acho que um pouquinho da identidade das crianças já começarem a ver pessoas negras na TV. Ter ícones, né? De representação, né? De espelho. Acho que ainda está um pouco longe do ideal, né? Tem uma questão fundamental, né? Que a ética, ela não está descolada da estética e a estética não está descolada da ética. Sim. Então, nesse caso, você tem uma forma, mas o conteúdo é negativo. Quando você pega o histórico geral de degradação da imagem do negro nos meios de comunicação, historicamente já construído, cientificamente instituído, né, e muito profundamente enraizado na consciência social, na memória social, isso acaba criando aspectos muito negativos. Né? Então, é uma forma que não corresponde ao conteúdo, mas retroalimenta uma situação de violência. A grande resistência que se tem em relação a esse tipo de conteúdo não é você preencher a ausência de presença negra nos meios de comunicação com qualquer coisa. É necessário que atenda a uma demanda, uma necessidade, uma realidade histórica, política, social e, acima de tudo, atenda a realidade que nós vemos hoje no mundo. Você caminha no mundo em direção à compreensão da diversidade como um fator positivo. E não a consolidação de aspectos preconceituosos, degradantes. É essa que eu acho que é a grande diferença, né, de você ter pessoas na mídia, mas pessoas que representam uma realidade favorecedora e não desfavorecedora, como é esse caso. Sim, até aproveitando o gancho, já que a gente está falando de representação na mídia, de bons exemplos dessa representação, acho que até uma dica que a gente dá para o pessoal de casa, falando de uma novela, a TV Brasil começou a exibir agora no dia 10 de novembro, a primeira novela africana exibida aqui no Brasil, ela chama Windeck, Todos os Tons de Angola. Ela chegou aqui à TV Pública Brasileira com o apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E o objetivo é justamente esse que a gente estava comentando aqui, é trazer visibilidade e representações positivas para a comunidade negra. Então, fica o convite para quem quiser conferir essa produção. A novela Windeck, Todos os Tons de Angola, é exibida de segunda a sexta, às 11 da noite. E você não precisa nem trocar de canal, é só continuar aqui na TV Unesp, porque a gente retransmite, né, a programação da TV Brasil. Então, 11 horas da noite, só continuar ligado por aqui. Concorreu como melhor novela no Emmy Internacional, com Lado a Lado aqui do Brasil, que foi quem saiu vencedor. Então, realmente é uma novela reconhecida e parece que traz uma boa representação de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Bom, a gente continua por aqui, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo sobre consciência negra e você confere também a nossa reportagem especial sobre o Museu Afro Brasil. Até já! O Artefato está de volta e hoje falando sobre preconceito e identidade racial, pegando uma carona no Dia da Consciência Negra, que é comemorado agora, no dia 20 de novembro. Quem está aqui com a gente no Artefato e bate um papo com a gente é o professor de comunicação Juarez Xavier, que pesquisa temas relacionados aos negros e ao racismo. E tem bastante coisa ainda pra gente falar, hein? Legal. Tem muito assunto. A gente reorganizando tô até me reorganizando, que a gente deu uma prolongada no primeiro bloco. Esse bloco, eu queria falar um pouquinho sobre algumas polêmicas relacionadas ao futebol. A gente viu dois grandes casos aí que impactou bastante, né? O Daniel Alves, que enquanto jogava na Espanha, a torcida arremessou uma banana. Aí agora, há pouco tempo atrás, o caso do goleiro Aranha, que foi fortemente insultado por toda a torcida do Grêmio, e houve uma punição que todo mundo se assustou um pouco, e que eu acho que até parece que foi um choque que veio a calhar, né? Que aí o próprio Grêmio foi punido e foi retirado, excluído da competição da Copa do Brasil, né? Então, eu queria que você falasse pra gente se você acha que a punição é realmente um caminho para se combater o racismo? Ela é necessária, ainda mais se você pega a experiência na Europa. Hoje você pega, em especial, o futebol, né, nos países europeus,
tem sido o espaço onde há maior número de manifestações racistas, de violência contra a população negra. E durante muito tempo isso foi tolerado pela FIFA, em especial, e por alguns órgãos dirigentes do futebol. Chegou num limite em que isso sai do futebol e acabou atingindo a população negra nesses países. E na hora que o negro tá lá em campo, o negro tem a ginga, tem raça, tem a força, né? Aí, e na hora de julgar, é aquele monte de ofensa que a gente está cansado de ver, né? E o resultado é muito negativo na sociedade, né? Eu estive agora num evento na Europa e você vê na rua o comportamento, a atitude agressiva das pessoas em relação a isso. Então, o futebol, o estádio, acabou sendo o espaço de retroalimentação desse ódio. E há um fator fundamental nisso, que durante muito tempo os jogadores africanos ficaram sozinhos discutindo isso. Os jogadores brasileiros quase que passavam ao largo dessa discussão. Tanto Ronaldo como Ronaldinho, em determinados momentos em que foram provocados a discutir isso, recuaram. Diferente do Drogba, diferente do Lilian Thuram, que tem um papel importante no debate político sobre essa questão. Então, muita gente acusa o Pelé, inclusive. Né? Dizem que pela visibilidade que ele teve como rei do futebol, ele poderia ter colaborado muito para a discussão do assunto aqui no Brasil. Né? E o futebol é um espaço importante de debate na Europa. Durante muito tempo, a torcida do Barcelona só tinha a possibilidade de falar catalão no estádio de futebol. Então, ele tem uma ligação política, uma ligação social, uma ligação com as ações políticas que você tem na cidade. Então, é importante identificar e punir quando esses casos ocorrerem. Né? No caso, por exemplo, do Daniel Alves, já vinha se acumulando uma série de fatores. Daniel Alves está na Espanha há mais de 10 anos e, sistematicamente, ele é vítima desse tipo de agressão. Agora ele resolveu dar um basta e foi bastante positivo isso. Sim, a gente inclusive está vendo aí algumas imagens da campanha Somos Todos Macacos, que foi desenvolvida a partir do episódio com o Daniel Alves, que gerou uma grande mobilização nas redes sociais, assim também como o caso do goleiro Aranha. Aí a gente queria uma análise tua aí, Juarez, como que você vê hoje essa recepção por parte das pessoas? As pessoas estão criando mais consciência de que é necessário a gente respeitar a igualdade racial, a gente buscar mesmo o fim do preconceito. Como que você vê? Tem um dado de um professor chamado Kabengele Munanga, que foi meu orientador no doutorado. Ele falou uma coisa interessante: o brasileiro está perdendo a vergonha de ser preconceituoso, ele está perdendo o preconceito de ser preconceituoso. É um resultado de dois movimentos, né? De um lado, você tem uma população negra cada vez mais consciente do seu papel político, cada vez mais ocupando espaços políticos importantes na academia, no movimento social, na economia, na política, e do outro, uma parte da população que se sente incomodado com essa mobilização vertical da população negra. Então é inevitável que você tenha esse confronto, né? É inevitável que você tenha esse conflito com parte da população. Acho que o resultado disso fundamental é parte do avanço da conscientização sobre a questão racial. O movimento negro cresceu muito, né, na identificação desses problemas. Sim, inclusive, durante as pesquisas que eu estava fazendo para esse programa, né, estava comparando os dois censos e há essa avaliação, essa interpretação de que no censo de 2000, do censo de 2000 para o censo de 2010, aumentou muito o número de pessoas que se assumem negras, né, e diminuiu de brancas. E não que tenha realmente aumentado literalmente a população, né? É que as pessoas estão se assumindo mais. Então, acho que é o melhor reflexo que a gente pode ver na sociedade, né? E vários movimentos. Você pega, por exemplo, o movimento do hip hop, que são jovens identificados com essa temática. Você pega na academia, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, identificado com essa visão temática. Você pega nos movimentos culturais, nos coletivos, você tem uma maior participação de pessoas debatendo a questão racial. E como a questão é de autoidentidade, a questão da consciência é fundamental. Né? Teve um censo antes dessa experiência que tinham mais de 120 identificações diferentes de não branco na sociedade brasileira. Absurdo, né? Então, tipo, 120 tons de brancura, exatamente, né? Então, quando você tem essa identificação, é importante porque dá para você pensar políticas públicas, dá para você pensar onde a população está localizada e pensar mecanismos de superação do problema racial. Bom, vou convidar agora o professor Juarez, também o Will, você é claro aí de casa, para conhecer um pouquinho mais sobre o Museu Afro Brasil, que fica dentro do Parque Ibirapuera, na capital paulista, um lugar que fala muito sobre as raízes da nossa cultura brasileira. Então, confere aí.
Esse museu Afro-Brasil foi criado em 2004, né? E nós temos o objetivo de mostrar as nossas raízes culturais africanas. A história, né, a cultura afro-brasileira também é demonstrada aqui. Temos 15 mil metros quadrados, né? Está disposto em 3 andares, né? 2 andares nós usamos para exposições temporárias, que duram em torno de 2, 3 meses. E o nosso acervo permanente está no andar de cima, no 2º andar, onde nós mostramos realmente nossas heranças culturais africanas. Essa exposição chamada Arte, Adorno e Design na época da escravidão. E mostra um pouco como era feita a tecnologia da época, né? Quais eram os instrumentos usados, as máquinas usadas na época. E também o design de joias, né? As joias chamadas joias crioulas, né? Agora aqui nós temos a nossa exposição de longa duração, né? Aqui nosso motor, né? A parte principal, né? Na verdade, essa parte aqui, ela trata das nossas heranças culturais africanas, né? Todos nós brasileiros, independentemente da cor da pele, temos alguma ligação com a África. Alguns têm uma ligação genética, a maioria dos brasileiros, né? Mas mesmo aqueles que não tiverem ligações genéticas com a África, têm ligações culturais. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, passaram algum tempo e depois trouxeram os africanos, com os africanos vieram também a cultura africana, né? Não havia mulheres portuguesas, né? Então os homens portugueses, eles se relacionavam com as indígenas, se relacionavam com as africanas, e nós brasileiros nascemos muito por aí, pela essa mistura entre os portugueses, indígenas e os africanos. E essa parte aqui do nosso acervo tenta mostrar um pouco isso. Quais são essas heranças materiais, né, culturais da cultura africana, misturada com a cultura indígena e a cultura portuguesa. Como é um museu muito grande, precisamos fazer alguma pequena organização, né? Mas na verdade todos os núcleos se comunicam, né? Mas para organizar nós separamos em núcleo de arte africana, nós temos um núcleo de religiosidade afro-brasileira, com exemplares da cultura do candomblé, da umbanda e de outras manifestações religiosas de herança africana. Nós temos uma parte que fala especificamente da religiosidade católica, né, a influência da cultura africana dentro do catolicismo. Temos um núcleo que fala das peças, mostra, né, algumas peças das festas, né, os vários tipos de festas que também têm algumas heranças africanas, né, festividades populares como Folia de Reis, Bumba Meu Boi, Vaquejada, Reizado, Zambiapunga, tem várias outras, uma infinidade de outras festas populares do Brasil todo, né, que tem um pouco dessa herança cultural africana. E também um núcleo de arte popular. Então, são variados os núcleos, né, que mostram um pouquinho dessas heranças culturais africanas do ponto de vista plástico. O Etefato está de volta e a gente já avisa aos navegantes que voltamos cheios de dicas deliciosas. É isso mesmo, Ju. Então não desliga a TV e nem muda de canal, porque a nossa agenda cultural está começando. E já que estamos no clima do Dia da Consciência Negra, uma banda que mistura ritmos afro-brasileiros com o swing da música negra norte-americana soa bem pra você? Se a resposta for sim, você vai adorar essa primeira dica. É o coletivo Aláfia, que se apresenta hoje, quarta-feira, no Sesc Bauru, e que traz um som com influência dos batuques de umbigada, da ginga do samba carioca e da malemolência dos bailes funks. Então, se você ficou curioso, saca só um trechinho da música Quintal. Que tal plantar você aqui no meu quintal, pra ver brotar da flor, a fruta furta a cor? Que tal se dar e ser além do bem e mal, viver total. Bacana, o show da banda Aláfia é hoje, daqui a pouquinho, às 9 da noite, na área de convivência do Sesc Bauru, e a entrada é de graça.
Bom, e vamos com mais um pouquinho de música então, dessa vez com os veteranos do rock nacional da banda Ira. A gente tem até algumas imagens aí, o grupo esteve aqui em maio na Virada Cultural, volta agora na sexta, dia 21, para a abertura dos Jogos Abertos de Bauru. Eles continuam rodando o país com a turnê Núcleo Base, então se você aí em casa tá com saudade desse som, quer curtir grandes clássicos do rock, né, Ju? É só aparecer no estádio Alfredo de Castilho na sexta-feira à noite, a partir das 10 horas, entrada de graça. É só colar lá e curtir música boa, né? É isso mesmo. E já que a gente está falando aí da programação da Consciência Negra, lembrar que o Sesc também preparou uma programação especial. Então, é só acessar o site do Sesc para você ficar por dentro ali dos temas que eles também estão abordando por lá. Vamos fazer nossa agenda curtinha, porque o assunto Bem hoje, corridinha? gente, tá rendendo. Vamos lá? Vamos lá, então, vamos voltar para nossa rodada de dicas aqui com o Juarez no nosso sofá. Vou começar com você, Juarez. O que você trouxe pra gente de dica cultural? Eu gosto muito de um debate que está sendo feito há um certo tempo, né, que é uma coleção chamada História Geral da África, que está à disposição, foi organizado pela Unesco, é um grande retrato do continente africano, é gratuito, acho que vale a pena lê-lo. Que legal. Super bacana essa dica. E você, Ju? Posso? Ó, minha dica é um livro que foi escrito por um professor da Unesp de Araraquara, que inclusive já participou aqui com a gente no Artefato, e que fala também sobre consciência negra, né? Chama Você Conhece Aquela? Né? Ó, a piada, o riso e o racismo à brasileira. A gente falou muito sobre esse assunto hoje e o professor Dagoberto desmistifica muito e explica o quanto esse preconceito tá ali velado, escondido ali nas risadas, nas brincadeiras, que muitas pessoas acham que é inofensiva e não é, né? O humor, acho que quando ele atinge, ele afeta outra pessoa, ele deixa de ser humor, né? Não tem graça. Não tem graça nenhuma. Sim. Então, tá aqui, Dagoberto José Fonseca, Selo Negro. Você Conhece Aquela? É a dica de hoje do Artefato. Bom, deu pra você em casa perceber que a gente realmente compra essa briga, né? É. A gente fez um programa temático sobre isso hoje, então... Juarez, infelizmente o nosso tempo tá super apertado. Queria muito ainda bater um papo com você sobre uma série de assuntos, só que a gente deixa então para uma outra oportunidade. Vai ser um prazer. Obrigadíssimo por ter aceitado o nosso Eu que convite, agradeço. por ter batido esse papo tão esclarecedor com a gente. E a gente espera você de volta. Agradeço. Agradeço muito. Foi um prazer. A gente espera mesmo você de volta. De verdade, Juarez. o prazer foi meu. Bom, e quero dizer para você aí de casa que a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. E o mínimo que a gente tem que ter é orgulho disso. Então a gente encerra aí ao som de Olhos Coloridos. Uma boa semana. Semana que vem tem mais Artefato. Tchau, tchau. Tchau, gente! Meu cabelo é